Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre fungos. Os fungos são constituídos por células eucariotas, que são as células que têm um núcleo verdadeiro, né? Eu vem de verdadeiro, cário vem de núcleo, né? Então, as células eucariotas são as células que têm um núcleo delimitado por uma membrana, nuclear, também conhecida como carioteca, tá? E a célula eucariota, ela, como característica, além desse núcleo delimitado por uma membrana nuclear, nós teremos no citoplasma da célula várias organelas membranosas, né? Então, são organelas delimitadas por membrana. Então, um exemplo dessas organelas seria o retículo endoplasmático rugoso, que é aquele retículo que tem na sua superfície ribossomos, né? Nós temos retículo endoplasmático liso, teremos centrosoma, mitocôndrias, peroxissoma, microfilamentos. Quando a célula é vegetal, além de todas essas organelas, vamos encontrar também os cloroplastos, vamos encontrar aqui os complexos de Golgi. Então, é uma célula que tem um citoplasma carregado de organelas, né? E essa é uma característica que diferencia muito a célula eucariota da célula procariota, né? Dos seres procariotos de bactéria e arqueias, ok? Então, os fungos são constituídos por essa célula, lembrando que os fungos podem ser divididos por fungos filamentosos ou fungos leveduriformes, que são os fungos unicelulares. Então, algumas características dos fungos, que quando se pensa em classificação, né, os fungos estão no reino Fungi, tá? A classificação nos reinos de Euteica. Então, quais são as características básicas dos fungos? Eles são constituídos por células eucariotas, eles são heterotróficos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles precisam receber a alimentação de fora, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, então eles têm que ter uma dieta que vem de fora, assim como todos os heterotróficos, né? Então, nós precisamos receber os nutrientes de uma dieta externa, e eles podem ser unicelulares, que é o caso das leveduras, são fungos unicelulares, então, uma única célula eucariota constitui o corpo do organismo, ou pluricelulares, também chamados de multicelulares, quando o corpo do organismo é constituído por várias células, ok? A forma de receber, né, os alimentos, os fungos recebem principalmente, são heterotróficos e vão receber esses alimentos ou os nutrientes principalmente por absorção, ok? Absorção obtidos de matéria orgânica, que vai ser decomposta, biodegradada por eles, né, ou por outros seres vivos. Os fungos, então, como eu coloquei para vocês, os fungos, na classificação dos reinos de Euteicher, eles fazem parte do reino Fungi. Mas existe também uma outra classificação muito utilizada na microbiologia, que é a classificação dos domínios, desenvolvido, né, e registrado por Carl Ruse e sua equipe. Então, na classificação dos domínios, os fungos eles fazem parte do domínio Eucária. Só lembrando que no domínio Eucária estão todos os seres vivos, micro-organismos ou não, que são constituídos por célula eucariota, ok? E lembrando, né, nós temos, quando se fala de domínio, nós temos o domínio árquea, onde nós temos o procarioto, né, a célula procariota das árqueas, também conhecidas como arqueobactérias, e temos o domínio bactéria, que pode ser chamado também de domínio eubactéria, onde nós vamos encontrar as bactérias típicas, tá? Ok, esse quadro aqui, ele procura fazer uma breve classificação, né, dos fungos,
e dar algumas informações de forma um pouco mais objetivas. Mas o fato é que, né, relembrando, os fungos são constituídos por células eucariotas, são heterotróficos, então precisam receber a matéria orgânica ou a sua nutrição de forma externa, tá? E eles fazem isso porque são muito eficientes na síntese e liberação de enzimas, tá? Enzimas que são assim, altamente eficientes na decomposição, na biodegradação de substrato orgânico, seja uma matéria viva ou uma matéria morta, já em decomposição. Mas os fungos podem iniciar essa decomposição. Eles são muito eficientes na decomposição, principalmente de resíduos ligninocelulósicos, né? Que a gente está falando da madeira, então, dos vegetais, principalmente madeira, ok? Bom, então, os fungos, eles podem ser classificados com relação às interações que eles... E o papel no meio ambiente, as interações que eles podem desenvolver, né, no meio ambiente com outros seres vivos e o seu papel na natureza. Então, os fungos, eles podem ser chamados de saprófitas, ou ainda de parasitas, ou ainda de mutualísticos, ou ainda de predadores. Então, assim, a grande maioria dos fungos são saprófitas, porque eles vivem no solo, se alimentando de matéria morta, matéria com potencial para decomposição. E eles são muito eficientes na decomposição. Então, são muito importantes do ponto de vista ecológico, pois promovem, juntamente com o grupo das bactérias, o ciclo da matéria. Então, o ciclo, né, a reciclagem de carbono, o fungo ele desenvolve um papel bastante importante na ciclagem do carbono. Mas a gente sabe que quando se fala de ciclos de nutrientes, de elementos, existem outros ciclos, e inclusive as bactérias são muito importantes na ciclagem dos elementos no meio ambiente, né, no nosso planeta. Mas quando se pensa em interações, os fungos, eles são parasitas, eles podem ser parasitas, tá? Então, é um pequeno grupo de fungos que tem essa capacidade de desenvolver interações parasitárias, né? Então, assim, o que seriam esses fungos parasitas? Eles causam doenças. Algumas doenças muito comuns são as micoses, né? Micoses em seres humanos, né? Em indivíduos. E, então, assim, esses parasitas fúngicos vão usar o hospedeiro, né, para o seu benefício, e só que o hospedeiro não vai ter nenhuma vantagem, né, por isso que é parasita, né, então ele na verdade vai provocar uma doença, né, o mais comum seria uma micose. E ele, né, como parasita, o fungo, ele pode parasitar ou infestar tanto plantas como animais. Mas a grande maioria dos fungos podem desenvolver interações mutualísticas. Então, nós temos grupos de fungos que desenvolvem interações mutualísticas muito interessantes, muito importante. E essa interação mutualística, ela é extremamente positiva porque ela vai beneficiar tanto os dois lados, tá? Então, tanto o fungo como o organismo que ele está usando como hospedeiro. Então, os fungos mutualísticos, eles vivem associados com outras formas de vida, estabelecendo uma relação vantajosa para ambos, tá? Porém, de total dependência, né? Ou seja, um não vai sobreviver sem o outro. E aí nós teríamos como exemplo de interações mutualísticas, onde os fungos participam, os líquens e as micorrizas, tá? Os líquens, então, eles são formados pela associação de um fungo mais uma alga verde, né, umas algas do grupo algas verdes, ou ainda, aqui não ficou claro, mas eu registro que os líquens são formados também por fungos ou cianobactérias, tá? Que são as cianofícias, ou antigamente eram chamadas de algas azuis. Mas esse não é um termo adequado, tá, gente? As bactérias, as cianobactérias, podem ser chamadas de cianobactérias, né, ou cianofícias, é o mais adequado para chamá-las, ok? E isso é interessante por quê? Porque nessa interação, esses dois organismos vão formar um ser com características muito próprias, que recebe uma classificação própria, que depois eu coloco para vocês, mas e nessa associação, ambos vão
vão ter a proteção, né? Essa interação vai proporcionar uma proteção física, né? Então, principalmente o fungo, ele vai ser protegido fisicamente, vai ter uma partilha de umidade, né? A questão da umidade é muito importante para todo tipo de célula, independente dos seres vivos, e a partilha de alguns elementos, né? De alguns nutrientes, como, por exemplo, sais minerais. Mas pode acontecer também de outros elementos, como, por exemplo, quando a interação ela é feita, por exemplo, entre um fungo e uma cianobactéria, algumas cianobactérias são muito eficientes na fixação de nitrogênio, né? E isso é interessante, isso pode beneficiar muito o fungo, ok? Muito bem. Nós temos, né, falando então dessas interações mutualísticas, as micorrizas é a interação entre os fungos, ocorre a interação entre fungos e raízes de plantas, né, plantas superiores, e isso é bastante interessante. A partilha, né, a partilha de sais minerais, aumento da área de absorção, a partilha de fonte de energia, como carboidratos, fonte de aminoácidos para polimerização de vários elementos. Então, um grupo vai fornecer sais minerais, aumento da área de absorção, e o outro vai fornecer elementos, né, nutrientes para como fonte de energia, né, para ambas as partes, ok? Mas voltando aqui, então, nós temos também fungos que podem ser predadores, tá? E esses fungos predadores, eles se alimentariam de pequenos vermes presentes no solo, ok? Bom, voltando aqui, alguns exemplos de parasitas. Nós temos a levedura Candida albicans, tá? E temos um fungo também que provoca uma doença chamada ferrugem. Eu não estou me lembrando aqui desse gênero, mas é fácil de encontrar. Né? Então, seria o fungo que provoca a doença chamada ferrugem, que são doenças que atacam o cafeeiro e outras plantas economicamente importantes, tá? E a cândida, ela é relativamente conhecida, né? Porque é uma levedura causadora de micoses, micoses brandas, né? Que podem atingir os dedos dos pés, as mucosas vaginais, bucal, a peles em algumas pessoas. Ok? Muito bem. Então, voltando, né? Gente, os fungos, então, resumindo, os fungos são micro-organismos eucariotos, podem ser filamentosos ou unicelulares, são amplamente espalhados no ambiente, tá? Vão ocorrer no solo, como células ou esporos, ou como hifas ou micélio. O que são hifas? São filamentos, tá? Pequenos fios, que a gente chama de filamentos, constituídos por células eucariotas. A junção de muitos filamentos, ou hifas, né, são chamados de micélio. Então, o micélio é o conjunto de hifas, ok? E vai representar, né, as hifas vão representar de 70% a 80% da biomassa microbiana no solo. Então, no solo, nós temos muito fungo no solo, num solo, né, num solo saudável, num solo de qualidade, ok? Num solo com muito potencial para ser fértil, né? Sua ocorrência está relacionada com o teor de matéria orgânica, solos ricos, grande quantidade de fungos, tá? Os fungos, eles gostam de pHs mais na faixa ácida, pHs abaixo de, normalmente, 6,5, são pHs que vão favorecer o desenvolvimento de fungos. E, é claro, como todo ser vivo, umidade sempre proporciona uma condição melhor para os seres vivos se desenvolver. Então, a água é tão importante para nós como para todos os outros seres vivos. Então, no solos com bastante umidade vão favorecer o desenvolvimento de fungos, tá? Eles podem se reproduzir assexuadamente e a principal forma de reprodução dos fungos é a forma assexuada, principalmente por esporos, tá? Então, na reprodução sexual assexuada, os fungos
produzem grande quantidade de esporos. Esses esporos são jogados no meio ambiente e é uma forma de levar os fungos para ambientes mais próximos, mais distantes, disseminar os fungos aí pelo planeta, ok? Mas a reprodução sexuada também pode se dar por fragmentação, quando uma hifa sofre uma quebra, tá? A partir daquela hifa fragmentada ou quebrada, pode se originar, pode se desenvolver, né, novas hifas. O fungo a partir da quebra, ele pode se desenvolver. Então, uma reprodução assexuada. E também nós temos a reprodução chamada de brotamento ou gemulação, que é uma reprodução assexuada, muito comum, típica das leveduras. Então, as leveduras assexuadamente, elas se reproduzem através de brotamento ou gemulação, que nada mais é do que a célula mãe ou célula parental, se todas as condições, né, ambientais e internas favorecerem, ela vai entrar num processo de reprodução, e aí a célula filha vai começar a brotar na sua superfície, até que chega um momento que a célula filha se separa e deixa uma cicatriz na superfície da célula mãe, ok? Mas os fungos também se reproduzem sexuadamente, ok? Então, os fungos, eles podem se reproduzir sexuadamente, e dessa forma, eles produzem corpos de frutificações especializados, que vão formar esporos, específicos de reprodução sexuada, ok? Na reprodução assexuada também existe os corpos de frutificação microscópicos, né, característicos da reprodução assexuada. Mas na reprodução sexual existem corpos de frutificação muito específicos, e na reprodução assexuada também a formação de esporos é em número muito menor, tá? Então, para o fungo é muito mais vantajoso ele se reproduzir assexuadamente, porque ele produz uma gama muito maior de esporos e espalha isso pelo meio ambiente. Só que a grande vantagem da reprodução sexuada é que aí existe a exigência de gametas compatíveis se juntarem, né, para formar esse corpo de frutificação característico especializado na formação de esporos, né, sexuais, e isso vai resultar em esporos que têm cromossomos de gametas diferentes. Então, a possibilidade de uma diversidade que provoca uma potencialização, uma melhoria na resistência, na adaptação ao meio ambiente, para o fungo é bem interessante. Então, a reprodução sexuada tem essa vantagem, ok? Então, qual seria a importância biológica do fungo? Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, do ponto de vista ambiental, os fungos se destacam demais quando pensamos em decomposição da matéria orgânica. Então, assim, os fungos têm um papel fundamental na decomposição ou no ciclo do carbono, né? Então, eles se destacam bastante, eles são capazes de produzir uma grande gama, né, de enzimas com capacidade de degradar a matéria orgânica e utilizar como fonte de carbono e de energia para, né, as suas próprias necessidades ou disponibilizar para os outros organismos. Os fungos vão se destacar muito na produção de alimentos, né? De alimentos principalmente para os humanos, tá? Então, nós temos fungos que são formadores de cogumelos comestíveis, tá? Essa figura aqui, ela mostra um cogumelo do gênero Agaricus, né? Provavelmente a espécie Biporus, que é conhecido para nós como champignon, ou cogumelo de Paris, tá? Ele é muito comercializado em conserva, mas ele é comercializado fresco também. Então, existem fungos que são formadores de cogumelos comestíveis, né? Nem todo fungo formador de cogumelo forma cogumelo comestível, alguns cogumelos são tóxicos,
mas grande parte forma cogumelo comestível, que tem uma qualidade nutricional muito interessante e que deve ser utilizada na alimentação humana e de outros animais também. Agora, é um alimento muito nobre. Aqui no Brasil, os cogumelos comestíveis são caros. No Oriente, Japão, China e outros lugares, os fungos são comercializados de uma forma muito mais acessível para a população, que inclusive já faz parte da dieta normal dos povos, né, dessas áreas citadas. Mas no Brasil, o consumo de cogumelos comestíveis tem aumentado. Nós temos as leveduras que se destacam muito em dois quesitos principalmente. As leveduras são grandes fermentadoras, né? Então, elas são muito eficientes em processos de fermentação. Então, a levedura é muito utilizada para a produção de vinhos, para a produção de cervejas, mas também muito utilizada para a produção de pães fermentados, né? Então, a levedura, ela, por conta da sua eficiência como micro-organismo fermentador, tá? De matéria orgânica. Então, assim, matéria orgânica, mas assim, falando principalmente de glicose, né? Glicose, sacarose, mas principalmente da glicose. Tá? E temos fungos filamentosos que são utilizados no desenvolvimento de vários alimentos mais sofisticados, como, por exemplo, os fungos fermentados, como o fungo Roquefort, ou Gorgonzola. Por exemplo, o penicílio Roquefort, ele é um fungo especial, né? Que ele quando colocado ele quando colocado no inclusive pode ser colocado junto com algumas bactérias que são muito utilizadas na produção de queijos, né? Esses fungos, eles vão desenvolver, vão alterar de tal forma a matéria, né, que normalmente é um leite, né, o queijo é feito a partir do leite, é um laticínio, né, e ela vai provocar uma alteração que, num primeiro momento, parece uma decomposição, né, e o cheiro é muito característico, muito forte, nem todo mundo gosta desse queijo Roquefort, também conhecido, também temos o Gorgonzola, né, que também é o mesmo fungo, penicílio Roquefort, e assim, mas são alimentos né, extremamente caros, né, então são de consumo bastante restrito, mas são considerados alimentos nobres. Então, assim, seria, né, alguns exemplos de fungos na alimentação, principalmente humana. Agora, o fungo também tem o seu papel na saúde pública, né? Como, por exemplo, alguns fungos são responsáveis por infecções, né? Infecções de pele. A gente colocou anteriormente a questão sobre as micoses, né? Que aparece principalmente em unhas, entre os dedos, na pele, em alguns locais no corpo humano, mas também no corpo de outros animais. E é claro que essas incidências, essas infecções fúngicas, elas são mais comuns quando os indivíduos parasitados, eles estão com o seu sistema imunológico comprometido, viu, pessoal? Essa lógica não só é usada para doenças provocadas por fungos, mas as doenças provocadas por qualquer outro micro-organismo normalmente vai aparecer quando o sistema imunológico do indivíduo está comprometido. Aí o patógeno, normalmente um patógeno oportunista, né, ele vai aproveitar e vai se desenvolver e vai provocar o sintoma característico de doença. Do ponto de vista de economia, também os fungos têm a sua importância, tanto para o aspecto positivo como aspecto negativo. Então, nós temos fungos que são fitopatógenos, né, ou fitopatogênicos. Então, eles parasitam plantas, tecidos vegetais e vão provocar danos importantes, e esses danos vão provocar perdas econômicas muito grandes, né? Isso é verdadeiro. Agora, vale a pena lembrar que quando se pensa em agricultura, nós temos os fungos que podem ser utilizados no controle biológico de pragas, de algumas pragas, porque os fungos, eles podem ser predadores de pragas importantes, tá? Então, assim, inclusive existem estudos onde sugere, né, que ao invés de se utilizar um agrotóxico para controlar uma praga vegetal, se faça isso
através da utilização de fungos predadores, dessas pragas, né, ou desses vermes que seriam fitopatogênicos. Bom, ok. Então, assim, só um resuminho, né? Então, os fungos, eles, alguns aspectos positivos do fungos: formadores de micorrizas, formadores de líquens, representa grande parte da biomassa presente no solo. Isso é bastante importante para a qualidade, para a fertilidade do solo. Podem ser usados como controle biológico. Por quê? Porque eles são predadores de alguns vermes, de algumas pragas importantes para a agricultura, tá? São os maiores decompositores do planeta. Por quê? Porque são grandes biodegradadores, né? Como eu coloquei para vocês, eles sintetizam, são capazes de sintetizar um complexo enzimático que degrada matéria, principalmente matéria orgânica, matéria rica em lignocelulósicos, que é a madeira, a gente está falando da madeira principalmente. Então, são considerados grandes biotransformadores. Então, e essa capacidade de biotransformadores sobre matérias-primas características, então, vai fazer com que nós tenhamos queijos produzidos a partir da atuação de fungos sobre matéria orgânica, né, sobre leite, por exemplo, ou laticínios, de uma forma geral, a produção de bebidas fermentadas como cerveja, vinho, a produção de pães fermentados, miso, que são, né, é um produto oriental, molho de soja, etc. Um aspecto negativo, um resumo aqui: doenças no... deixa eu só verificar uma questão aqui, pessoal. Deixa eu ver se alguém está tentando entrar. Aqui. Não. Então, vamos voltar aqui. Então, pessoal, sobre o lado negativo, nós temos as doenças, né, que o fungo tem alguns fungos com capacidade de provocar doenças no homem e em outros animais, tá? Temos alguns fungos com capacidade de provocar doenças em plantas, tá? Existem um grupo de fungos que são grandes produtores de toxinas, tá? Então, a gente está falando, então, das micotoxicoses, tá? Então, essas toxinas são produzidas, excretadas para fora da célula fúngica e podem contaminar o ambiente ou uma matéria orgânica ou uma matéria-prima onde o fungo está se desenvolvendo. E essas toxinas, elas são tóxicas, né? Elas, como toda toxina, e elas podem provocar danos se o ser humano ou um outro animal, consumir aquela matéria-prima contaminada com as toxinas produzidas por esses fungos, tá? Os fungos, os esporos, os fungos na reprodução assexuada produzem grande quantidade de esporos, né? E esses esporos, se respirados, eles podem provocar alergias importantes nas pessoas mais sensíveis, tá? Então, mas são casos muito específicos, né? Quando o fungo provoca alergias. Então, ambientes onde está muito mofado, né? A gente poderia colocar, porque mofo é um termo usado para identificar fungos, né? Fungos filamentosos. E aí, esse ambiente com muito fungo no ambiente pode provocar alergias, respostas alérgicas. E o fungo, essa grande capacidade de biotransformação, de decomposição do fungo, no aspecto positivo, são grandes biodegradadores, está ótimo, importante papel na ciclagem de nutrientes, do carbono, principalmente, mas os fungos, essa capacidade de biodegradação, tem um aspecto negativo, que é assim, a biodeterioração de materiais que o ser humano não quer que seja decomposto, não quer que seja biodeteriorado. Por exemplo, uma casa feita de madeira, tá? Os fungos são grandes produtores, né? São grandes decompositores da madeira. Então, se o fungo decompõe parte de uma casa de madeira, a gente fala, é uma biodeterioração, um aspecto negativo e tal. Um exemplo, tá? Mas eles estão no papel dele, né? Desenvolvendo, né, o seu papel, o seu propósito aqui no planeta. E, então, finalmente, eu gostaria de falar sobre a questão dos
das leveduras também. Então, aqui, né, nesse slide, nós temos os fungos filamentosos, também chamados de bolores ou de mofos, né? Então, aqui nós temos um pão de forma, todo, né, já num processo de deterioração, né? Bem, assim, avançado, tá? Isso é comum, né? O pão de forma, principalmente se ele for um pão de forma integral, é muito susceptível à decomposição, à degradação ou biodeterioração fúngica. Nós temos aqui uma placa de Petri, e aqui nós temos as colônias fúngicas se desenvolvendo nessa placa de Petri. E aqui, gente, nós temos um corpo de frutificação microscópico. Isso aqui é uma micrografia de um corpo de frutificação no microscópio óptico. Foi fotografado, tirada a foto, né? Numa lâmina de um corpo de frutificação no microscópio óptico. Então, aqui nós temos, né, a IFA, né? Então, o corpo de frutificação, nós temos a IFA que se desenvolveu na ponta dessa IFA, aqui uma IFA especializada, então, né? Aqui a gente tem uma espécie de organela que tem a função de sintetizar e armazenar durante algum tempo os esporos, tá? Os esporos produzidos assexuadamente por aquele fungo. E só que vai chegar um determinado momento, esses esporos vão ser liberados para o meio ambiente. E a partir de cada esporo vai se desenvolver um novo corpo fúngico, ok? Então, aqui são os cogumelos, né? Esses cogumelos, eles são, né? Aqui são fotos, né, do corpo de frutificação. Cogumelos são corpos de frutificação macroscópico, viu, pessoal? Macroscópico porque é o corpo de frutificação que a gente vê. Então, ele é formado também com o objetivo de sintetizar e armazenar durante algum tempo os esporos. Só que no corpo de frutificação, os esporos são produzidos sexuadamente. Então, aqui, finalmente, as leveduras. Então, as leveduras, aqui nós temos uma micrografia óptica das leveduras, que parecem grãos, uns grãozinhos de arroz, assim, no formato, ou de areia, né, no formato ovalado, às vezes circular, redondinho e tal, mas muito, não, as leveduras não, a célula não é uma levedura, não é um círculo bem definido, às vezes ele parece ter uma tendência mais ovalada e tal. Essa foto aqui embaixo é uma micrografia da levedura, então com aumentos superiores, é micrografia eletrônica, né? Então aqui, olha, nós temos uma célula que está entrando num processo, essa célula aqui, gente, está entrando num processo de gemulação, tá? Então, olha, já está despontando aqui uma célula, já uma outra célula, a célula filha. Essa célula aqui já está cheia de cicatriz. Cada cicatriz representa uma célula filha que saiu da célula mãe ou parental. Tá? Assim, uma observação aqui sobre os fungos filamentosos. Os fungos filamentosos são aqueles que vão formar as hifas, né? São formados por hifas. Essas hifas são constituídas pela célula. O fungo filamentoso é o fungo multicelular, ou também chamado pluricelular. Então, ele é formado por hifas, que são os filamentos, que são formados pelas células eucariotas. Essas hifas, elas podem ser cenocíticas, cenocíticas é quando não existe septo separando uma célula da outra. Mas a hifa cenocítica é uma célula, é um organismo multicelular, é um fungo multicelular, que tem muitas células. Olha, esses pontinhos aqui são os núcleos, só que não existem as delimitações entre uma célula e outra. E, em contrapartida, nós temos as hifas septadas, que podem ser hifas septadas com um único núcleo, tá? Aqui a gente consegue ver os septos, né, delimitando a célula, né, ok? Isso tudo formando filamento, isso tudo é filamento, viu, gente? E aí nós temos ainda, quando se pensa em fungo filamentoso, nós temos as células septadas multinucleadas. Esses septos aqui, gente, não há separação, na verdade. Tem uma separação, assim, que a gente consegue ver fisicamente, mas esse septo, ele tem poros em que possibilita que todo o citoplasma passe de uma célula para o outro, tá? Então, é um corpo que se comunica, as suas células se comunicam entre si. E existem essas hifas, né, que a gente vai ver observando no microscópio, sabe? Claro, com tratamento especializado, a gente vai perceber que o núcleo, essas células vão ter vários núcleos.
né? Então, assim, e esses núcleos são números, mais que 2, né? Ou, quando tiver um só, é uninucleados, ou mononucleados. Quando tiver mais que 2 núcleos, chamados de multinucleados. Isso é característica dos fungos, características básicas do fungo. Tá? Então, aqui nós temos, isso são micrografias, tá? Ou fotos, né, de crescimento fúngico. Então, isso aqui é uma placa de Petri com meio de cultivo, e aqui nós temos 3 colônias fúngicas, tá? Essas colônias fúngicas, muito características, elas ficam muito aderidas no meio de cultivo que está aqui na placa de Petri. Isso aqui é um corpo de frutificação, tá? Esse corpo de frutificação, ele lembra um pincel, né? Então, aqui nós temos o filamento especializado, tá? E aqui nós vamos ver, então, o que a gente chama de conídeos. Conídeos são os esporos, né? Sintetizados e armazenados nesse corpo de frutificação microscópico, típico do fungo do gênero penicílio, tá, gente? Penicílio é aquele lá, né, da penicilina, viu, gente? Produtor do primeiro antibiótico registrado, né, que mudou, né, toda a vida humana, né? Porque a penicilina, o primeiro antibiótico que muito eficiente no tratamento de muitas infecções importantes que levavam até então à morte as pessoas, né? Depois da penicilina, né, começou um novo ciclo na vida humana. E aqui é uma outra foto aqui especializada, né, com um tratamento aqui, né? Não é colorido assim, tá, gente? Isso aqui é só para facilitar, né, os registros, né? Isso aqui é corpo de frutificação. Isso tudo é IFA, tá? Mas aí a gente tem as IFAs especializadas, que, né, com essa espécie de pincel, tá? Conidióforos e conídeos, com os conídeos aqui, ok? Isso aqui já é uma micrografia óptica, tá? Essa daqui é uma micrografia eletrônica, essa aqui já é uma micrografia óptica. A gente não consegue ver com tantos detalhes, foi uma coloração, provavelmente com um azul de metileno, talvez um cristal violeta, tá? Então, a gente tem aqui a IFA especializada chamada de conidiófilo, lembra um talo, né, de uma planta, tá? Então, os conidiosporos, e, né, formando o pincel, a gente chama de estergimata. Não há necessidade de decorar nada disso, só sabe que isso aqui é um corpo de frutificação microscópico que tem o objetivo de sintetizar e armazenar os esporos, ok? Então, sobre o gênero Aspergillus, né, nós temos patógenos importantes, fitopatógenos importantes do gênero Aspergillus. Aqui, essa, né, uma doença, né, no milho, ok? Que deixa alguns grãos com a cor, né, preta, né, com aspecto em decomposição, né? Determinada espécie de Aspergillus parasita né, a planta e danifica a sua produção de sementes, né, do milho, dos grãos de milho. Tá? Então, nós temos aqui placa de Petri com 3 colônias fúngicas do Aspergillus, do gênero Aspergillus, espécie Fumigatus. Isso aqui é uma micrografia, aqui é o corpo de frutificação microscópico, né, assexuado, né, do Aspergillus. Então, aqui o conidióforo, né, a IFA especializada, e aqui na ponta nós temos os conidiosporos, que nada mais são do que os esporos. Aqui eles ficam, né, são sintetizados, ficam armazenados em um determinado momento, e aí depois eles são excretados para fora, né? Então, lembrando que cada esporo vai dar origem a um novo corpo fúngico, ok? O Aspergillus niger, 3 colônias do Aspergillus niger, bem pretinho, né? É característico, muito pretinho. O Fumigatus tem o centro enegrecido, mas as laterais radiais branca, né? O Aspergillus niger, ele já é todo negro, ok? E aqui nós temos micrografias, né? O corpo de frutificação do Aspergillus niger, a IFA, né? O conidióforo, com os conidiosporos, não simplesmente esporos, ok, gente? Vamos lá. Então, os fungos, grandes produtores de cogumelos comestíveis, é muito comum. Esse aqui não vai ser comestível, né? Mas, né, na madeira, né, o fungo se associa, né? Aquela madeira, aquele grande decompositor da madeira. Então, esse fungo aqui, formador de cogumelo, ele encontrou um cantinho aqui na superfície desse tronco, dessa árvore, e aí se desenvolveu
e entrou na fase de reprodução sexual nesse caso aqui, para formar o cogumelo, gente. O cogumelo é formado apenas na fase sexuada, tá, do fungo, ok? Aqui nós temos o agáricos, né, que é o cogumelo champignon de Paris. Esses cogumelos muito bonitos, muito coloridos, normalmente não são comestíveis. Esse aqui é um tipo de cogumelo, provavelmente é o gênero agáricos também, mas é uma espécie não comestível, bastante. Alguns produzem substâncias alucinógenas, alguns produzem toxinas quase letais ou letais, tem que tomar muito cuidado. Aqui me parece que é um tomate em processo de decomposição. Os fungos adoram tomate, né? Aqui é um pão de forma também, aqui já temos as colônias fúngicas. Essas características aqui parecem muito, nessa colônia esverdeada, parece muito a colônia do penicílio. O gênero penicílio gosta muito de pão, viu, gente? E aqui nós temos um pedaço de pizza, né, que deve ser mais velha, em processo de decomposição, certo? E aqui se representa, né, vários produtos que são produzidos a partir da atividade dos fungos sobre uma determinada matéria orgânica. Okay? Finalmente, as leveduras, né? A grande maioria das leveduras são micro-organismos unicelulares, redondinhos, né, circulares ou ovais, ok, gente? Agora, o que é importante? Por que aqui está falando a grande maioria? Porque tem leveduras que apresentam duas formas de vida, dois ciclos de vida. Ciclo unicelular e ciclo multicelular. Quando ele está no ciclo multicelular, ele é um fungo filamentoso, tá? Mas essas leveduras que apresentam esse tipo de ciclo, nesses dois ciclos, ciclo multicelular, né, ou ciclo unicelular, normalmente passam grande parte da vida deles como unicelulares mesmo, ok? A mais famosa das leveduras é a Saccharomyces espécie cerevisiae, que é a levedura para produzir a cerveja, produzir vinhos, produzir os pães fermentados. É uma levedura muito presente na vida da gente. Diariamente a gente entra em contato com um produto que passou pela atuação da Saccharomyces cerevisiae, ok, pessoal? É uma levedura que está aí no ambiente, certo? E já está com a humanidade há muitos e muitos milhares de anos. Muito bem, aqui é uma micrografia, microscópico óptico, certo? Aqui já é micrografia eletrônica, porque a gente está vendo muitos detalhes, o aumento é muito maior. Então, aqui a gente consegue fazer um esfregaço da levedura, usar um corante específico e ajuda a delimitar, né, nos ajuda a fazer um estudo microscópico melhor da levedura. Essas micrografias, né, olha, aqui tem uma célula que ela está em processo de reprodução assexuada por brotamento, a célula filha está aqui, ó, ok? Certinho? E aqui é interessante, olha, as cicatrizes, né, já estão acontecendo, quer dizer que de cada cicatriz, essa célula já fez reprodução assexuada, né, e ficou com a cicatriz. Então, a célula mãe é diferente da célula filha? Porque ela tem a cicatriz do parto, né, do nascimento da célula filha. E aí, gente, esse é o último slide, para não ficar muito extenso, embora o slide ele vai ter um pouco mais de informações que vocês vão poder ler. Uma breve observação que eu quero dar sobre os fungos, sobre a classificação dos fungos, tá? Então, assim, aqui nós temos um tronco de uma árvore e aqui nós temos um fungo formador de cogumelo. Normalmente, o fungo formador de cogumelo, ele faz parte da classe dos basidiomycetos, tá? Então, a maior parte dos cogumelos que a gente conhece é o fungo da classe Basidiomyceto. Esse aqui a gente é conhecido como orelha de pau, né? Ele é um cogumelo, né, muito duro, ele não é comestível, tá, gente? Mas ele é amplamente, a gente encontra muito ainda quando a gente anda aí na natureza, certo? E então, quais são os filos onde o reino fungi, né, pode ser dividido? Essa questão de classificação de fungo, os micólogos, que são os microbiologistas especialistas no estudo do fungo, eles têm algumas diferenças entre si,
tá? A classificação não é uma unanimidade, mas aí a gente colocou aqui uma determinada classificação mais simples, certo? E essa classificação dividiria os fungos em filo ou classe, em 5 classes aqui, ok? Então, quais seriam essas filos ou classes? O filo Chytridiomycota, o filo Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e Deuteromycota. Então, muito rapidamente, quais os fungos que estariam esse primeiro filo aqui, no Chytridiomycota? Os fungos unicelulares ou filamentosos, que apresentam hifas cenocíticas. O que é isso? Hifas sem septos, né? Aceptadas, sem septos. São fungos que vão apresentar flagelos em algum estágio do ciclo de vida, tá? Então, um exemplo desses fungos seriam o Phytophthora infestam, que é um fitopatógeno para a batata, para a planta o batateiro, ok? Um exemplo. O zigomicota, nós temos hifas cenocíticas, então não septadas, formam esporos sexuados chamados zigósporos, tá? Sem corpo de frutificação, formam os zigósporos sem corpo de frutificação, mas lembrem-se que todo fungo também se reproduz primariamente por reprodução sexuada, ok? Reprodução assexuada. Então, aqui a informação é dada para que eles formam esporos sexuados característicos chamados de zigósporos. Um exemplo é o gênero Rhizopus nigricans, que é o bolor negro do pão, tá? Então, gente, que é característico do pão quando ele desenvolve o mofo negro, o bolor negro. Mas o Rhizopus tem a sua fase muito comum e frequente, que é a fase assexuada, onde ele forma corpo de frutificação característico da fase assexuada, certo? Então, nós temos o filo Ascomycota, que apresentam hifas septadas. Então, o fungo filamentoso da classe Ascomycota apresentam hifas septadas, com septos. Formam esporos sexuados chamados ascóporos, em hifas especializadas chamadas ascos. Então, na verdade, os esporos, né, na reprodução sexuada do filo Ascomycota, eles são guardados, armazenados numa espécie de bolsa ou de saco chamado ascos. Algumas espécies formam corpos de frutificação, né, ascocarpo, né, ou chamado de ascocarpo ou ascoma, tá certo? Isso na reprodução sexuada. Um exemplo de fungo, né, que faz parte desse filo ou classe seria a Saccharomyces cerevisiae, tão conhecida por todos nós, certo? Mas tem muitos outros fungos, tá, gente? Os basidiomicetos, né, ou Basidiomycota, apresentam hifas septadas, né? Então, os fungos filamentosos nessa classe, hifas septadas, formam esporos sexuados chamados basidiosporos em hifas especializadas chamadas basídios, tá? Então, algumas espécies formam corpos de frutificação, né, chamado de basidiocarpo. Esse basidiocarpo é o cogumelo, ok? Um exemplo é o Agaricus, que a gente já mostrou em algumas vezes, chamado champignon de Paris, tá? Finalmente, temos o filo Deuteromycota, ou classe Deuteromicetus, né, que reúne os fungos sem uma classificação conhecida ainda, né? Então, os micólogos ainda não conseguiram estudar a classe de um fungo conhecido, eles são colocados, né, numa classe transitória, que é chamada de Deuteromycota. Quando ficar bem conhecido, por exemplo, o ciclo de reprodução sexuada desse fungo, ele sai da classe Deuteromycota e vai para as outras classes, que são características, né, que tem que ter características bem próprias. Ok, pessoal? Então, assim, reúne fungos sem classificação definida, nos quais não se conhece processos sexuais de reprodução, como eu havia colocado para vocês. Então, eu vou fechar aqui essa aula. Esse slide, ele é mais amplo, tá? Então tem informações que vocês vão poder ler, fazer a leitura neste slide, além das fontes, das referências bibliográficas que eu recomendo. Muito obrigada. E fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.